Fala pessoal, mais uma terça-feira, a gente está aqui juntos. Nessa semana eu vou falar sobre um tema extraordinário, que são 5 erros que os pacientes cometem quando vão iniciar seu tratamento de varizes. Então, se você quer saber, fica nesse vídeo que eu vou te contar em detalhes sobre esses pontos que são importantes para você não cometer esses erros também. Mas para começar, não se esquece de se inscrever no canal. Toda terça-feira tem vídeo exclusivo para os meus seguidores aqui do canal do YouTube. Então vamos lá. Qual é o primeiro erro, Rafael? O primeiro erro que você deve entender é que não existe atalho. Muitos pacientes acham que eles já podem ligar para a clínica do cirurgião vascular e já definir que ele quer fazer uma sessão de tratamento, uma sessão de esclero, sessão de laser. Mas você precisa entender que o tratamento de varizes ele vai muito além de uma simples aplicação. O tratamento de varizes ele é uma doença que a gente está tratando, né, que por mais que tenha um anseio estético envolvido nessa doença, a gente precisa tratar ela como tal. E para a gente tratar uma doença da forma correta, a gente precisa realmente avaliar da forma correta. Então, se você já pré-estabelece que você quer fazer sessão de escleroterapia, como é a pergunta mais frequente que eu recebo aqui no consultório, e você subentende que o seu tratamento é apenas aplicação, você está cometendo um erro muito grave. E esse erro vai te custar muito caro. Muito caro por quê? Porque no final das contas você não vai conseguir ter o resultado que você espera, você não vai ter conseguido um resultado que seja duradouro, ou seja, vai criar aquela ideia de que não adianta tratar varizes porque elas sempre voltam, e o que eu mais ouço aqui dos pacientes que às vezes resolvem pular esse atalho, que é não ter conseguido atingir o resultado que ele imaginava que ia ter. O segundo erro muito frequente dos pacientes é não entender que o tratamento de varizes ele precisa de um tempo para acontecer. Que o tratamento de varizes não é um passe de mágica, ou seja, que você vai fazer uma aplicação e em um passe de mágica todos os vasos vão sumir. Você precisa entender que leva um tempo para isso acontecer. E esse tempo ele vai ser determinado no momento da consulta, a partir do momento que o seu cirurgião vascular, que é especializado no tratamento de varizes, vai julgar se você tem veia safena doente, se você tem varizes grossas, qual o impacto dessas varizes na sua pele. O que eu percebo que às vezes pacientes que postergam muito para iniciar o tratamento, eles chegam aqui em um determinado grau da doença em que a pele já está sofrida, ou seja, já está gerando repercussão na pele do paciente, e inclusive manchas. E durante a nossa avaliação, que é o atendimento 4.0, a gente faz essa avaliação para já ter uma percepção do impacto dessas varizes na pele do paciente. Então, esse é o erro número 2. O erro número 3 é o paciente entender que o tratamento de varizes ele é um conjunto de união entre o médico e o paciente. E esse conjunto ele é muito importante porque o paciente também tem um papel nessa jornada. O que acontece é que o paciente precisa entender que, quando ele passa por uma avaliação, por exemplo, o paciente que passa comigo hoje, e a gente monta o programa de tratamento dele. E nesse programa de tratamento, ele é pautado em cima de 3 pilares, que é o HIT, é o que eu chamo de metodologia HIT, onde a gente vai alinhar o resultado previsto em cima daquela realidade. Segundo, qual o tempo que vai ser previsto para chegar naquele resultado e o investimento que esse paciente vai fazer. Só que o que acontece é que muitos pacientes eles entram no programa, eles definem e tomam a atitude de iniciar aquele tratamento e muitas vezes aquela data que foi marcada o paciente não vai. Ele acha que não, naquele dia não dá para ir, ele vai outro dia. Só que quando ele toma essa postura de não assumir o compromisso do tratamento, o que acontece? O resultado dele é prejudicado, o tempo previsto daquele tratamento é prejudicado e o investimento dele é prejudicado. Afinal de contas, existem normas que precisam ser seguidas, tanto da parte do médico quanto da parte do paciente, para que este conjunto, esta união, ela floresça em um resultado que seja tanto satisfatório para o paciente quanto para o médico. Então, assumir a responsabilidade do seu tratamento é um papel do paciente. E quando ele não assume essa responsabilidade, ele está rompendo esse elo e isso vai interferir, inclusive, no resultado e na satisfação dele com aquele tratamento. O quarto erro é que o paciente tem que entender que durante a jornada existem algumas orientações que ele precisa seguir. E eu vou te dar um exemplo muito importante. Hoje, o paciente que vai fazer tratamento comigo, ele tem orientações pré-tratamento, eles têm orientação durante o tratamento e orientação pós-tratamento. O que é orientação pré-tratamento? O paciente precisa entender que a pele dele precisa ser trabalhada, a gente tem que preparar essa pele. E o paciente precisa hidratar essa pele, por exemplo. Se esse paciente já tinha mancha prévia, a gente precisa preparar essa pele para que outras manchas não venham a surgir. Durante o tratamento, existem algumas orientações que a gente passa, seja ela através de medicamento, seja através do uso da meia, seja ela através de algumas restrições, como por exemplo a exposição solar. E o paciente ele precisa entender que essas orientações precisam ser seguidas.
E no pós, o paciente precisa entender que a doença dele é crônica e que um ciclo tem que ser estabelecido, onde naquela jornada, quando a gente finaliza aquela jornada, o paciente precisa entender que ele precisa fazer as etapas de manutenção anual. E quando o paciente ele não segue essa orientação, e é uma queixa que eu vejo muitos pacientes falarem, doutor, eu fiz o tratamento na época, ficou bom, mas depois de 10 anos voltou tudo. E aí eu te faço uma analogia nesse momento. Quando você corta o seu cabelo, você vai a cada 10 anos cortar o cabelo. Quando você faz sua unha a cada 10 anos, o tratamento de varizes é a mesma coisa. Você precisa fazer um tratamento bem feito. Aquelas varizes tratadas, elas não vão voltar, mas você precisa entender que sua doença é crônica. E por se tratar de uma doença crônica, a gente precisa monitorar essa doença ao longo da sua vida. E por isso que você tem que definir quem é o médico que vai te escolher, que você vai escolher para tratar. Porque esse elo de confiança e esse elo de amizade, ele precisa ser montado e estabelecido e estruturado para que realmente você saiba que você precisa dar continuidade a isso ao longo da sua vida. E o quinto erro comum é que quando você resolve tratar suas varizes, a gente está falando de dois princípios básicos e importantes dentro da doença venosa, que é cuidado à saúde e melhora da autoestima. E você precisa entender que isso é uma coisa muito importante, porque afinal de contas as varizes elas estão presentes na maioria da sua parte na perna, e a sua perna que vai te levar para todos os lugares que você vai ao longo do seu dia. Então se você não tiver o cuidado de escolher a pessoa certa para tratar essas varizes, isso pode te custar muito caro. Muito caro em que sentido? Muito caro em frustração, às vezes não atingir o resultado. Muito caro de pegar um profissional que não está capacitado para realizar esse tratamento da forma correta e te gerar uma série de complicações como trombose, lesões na pele, às vezes feridas que podem abrir durante esse tratamento, quando você opta em fazer o tratamento com um profissional não qualificado. Então, na hora de escolher, você tem que escolher a pessoa certa. E como é que você vai escolher isso? Primeiro ponto, esse profissional é médico. Segundo ponto, esse profissional fez a especialização de cirurgia vascular. Terceiro ponto, esse profissional se dedica hoje ao tratamento de varizes buscando as melhores técnicas e tecnologias que existem hoje para realizar o tratamento de varizes. Então, esses são os três pilares importantes e que são determinantes para essa ação. E o segundo momento é você se conectar com esse médico que realmente te passa segurança no que está falando. Esse médico realmente passa segurança quando ele está conduzindo aquele tratamento. Então esses são pontos importantes, afinal de contas, como eu te falei, é um casamento que você estabelece com o seu médico cirurgião vascular e esse casamento ele tem que durar para o resto da vida. Afinal de contas, o seu tratamento ele vai ser finalizado, mas precisam de doses de manutenção anual para a gente realmente não só resgatar a sua autoestima, cuidar da sua saúde vascular e manter suas pernas sempre belas e saudáveis. Então esses eram pontos que eu julgo muito importantes, que são erros comuns que a maioria dos pacientes que às vezes chegam até meu consultório cometeram e talvez se essa informação tivesse chegado para ele hoje, ele não teria cometido esses erros e isso não teria surtido três impactos principais, que é o impacto de perda financeira, às vezes o paciente fez um investimento e se frustrou porque ele gastou o dinheiro e não resolveu o problema dele. Segundo, desesperança, ou seja, o paciente perde a esperança do tratamento porque ele acha que não tem como ter solução. E o terceiro, achar que não adianta tratar varizes porque elas sempre voltam. Então, o bom resultado do tratamento de varizes ele depende de todos esses fatores. E esses erros, acredito eu, que você que é meu seguidor aqui do canal do YouTube, não vai cometer mais, porque agora você já entende quais são os principais erros que você não deve cometer. E para finalizar, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar sua curtida, deixa seu comentário do que achou, se faltou alguma coisa, você quer saber mais. E, o mais importante, se até agora você não me segue, ainda dá tempo. Clica aqui, ativa o sininho para toda terça-feira estar recebendo esse vídeo que é exclusivo para os meus seguidores aqui do canal do YouTube. Então na próxima terça-feira a gente está junto com mais um vídeo feito exclusivamente para vocês.